Cara, fala em introdução de peso, mas quantas conquistas o marketing digital te proporcionou, né? Que coisa incrível. E eu queria saber se sempre foi assim. Você sempre foi um cara acima da média ou o digital que te despertou para esse lado excepcional que você tem apresentado nesses últimos anos de mercado? Cara, eu sempre falo que eu sou um cara meio médio. O que isso significa? Que quando eu tava na escola, faculdade, eu nunca me destaquei em absolutamente nada. Porque na escola, você divide ali na galera que tira notas boas e... Os nerds. Os nerds e tudo mais. E a galera do fundão, que é mais zoeira, mais popular. Eu não era nada. Sabe aquele que passa com, tipo, 60 e que os professores nem sabem quem é o nome? Tipo, vê na rua e fala, tipo, você aí. Porque a galera da zoeira, o professor sabe quem que é. Verdade. E a galera que tira nota boa, o professor também sabe quem que é. Não, eu era aquele aluno que o professor nem sabia quem que era. Encontrava o professor na rua e falava, professor, ele olhava e falava, opa. Eu te conheço de algum lugar, Tudo deve bem? ser aluno meu de alguma escola, alguma coisa assim. Ô, menino, Sim. eu era esse tipo de pessoa. Então, todo final de ano eu tinha muita dificuldade para passar de ano. Às vezes eu tinha que contar com a boa vontade de alguns professores ali para não tomar recuperação. Na faculdade foi exatamente a mesma coisa. Só que tem uma história interessante que quando eu tinha, sei lá, 4 anos de idade, é uma história que minha mãe me conta, né? Eu não lembro disso. Mas teve uma vez que ela foi chamada para ir na escola, né? A coordenação chamou ela para ir lá. E porque tava fazendo aquelas atividades, né? O que você quer ser quando crescer? E a resposta padrão que a galera dava era médico. Por quê? Porque meu pai é médico, advogado, enfim. Muitas vezes era uma... Ou então coisa de criança, tipo, quero ser policial, quero ser bombeiro, né? Sim. Enfim, astronauta, bailarina. E aí chegou minha vez, eu respondi que eu queria ser rico. E aí, tipo, buguei a professora, né? A professora, tipo, por essa eu não esperava. E aí, chamaram minha mãe, até psicólogo, me colocaram num psicólogo só porque eu falei que eu queria ser rico. Mentira. Sério, fui pra terapia. Preocupante pra eles? Eu não sei por quê. Qual que é o problema de gostar de dinheiro? Mas eu já gostava com 4 anos. Eu já sabia o que era bom. E aí... Até descobrimos um assunto em comum, né? Mas a minha mãe foi me explicar, você vai entender. Minha mãe foi me explicar. Tipo assim, meu filho, ser rico não é profissão. Você tem que ser profissional, você tem que exercer alguma atividade e fazendo aquilo muito bem feito, o dinheiro vai vir. Você vai ganhar dinheiro exercendo alguma profissão. Beleza. Passou um tempo, me perguntaram de novo o que eu queria ser quando eu crescesse. Eu falei, piloto de Fórmula 1. Ai, ó. Capor. Brilhou. Sempre soube o que é bom. E aí, me perguntaram, você gosta de carro, você gosta de velocidade? Eu falei, não, eu escutei outro dia meu pai falando que piloto de Fórmula 1 é rico. Pô, Marcelo. Foi isso. Cara. Errado ele não tá. Ele falou, você verdade. tem que arrumar uma profissão. Então eu falei, quero ser piloto de Fórmula 1. A gente vê que eu fracassei terrivelmente nesse objetivo, né? Mas, desde então, meu objetivo de ser rico foi exatamente o mesmo. Só que, pelo fato de eu ser meio médio em absolutamente tudo, né? Eu não me destacava em nada na faculdade. Quando eu comecei a trabalhar, meus primeiros empregos, eu nunca fui um profissional ruim, mas eu também nunca fui, tipo, o melhor naquilo que eu tava fazendo. Aí eu tive uma percepção meio óbvia ao longo do tempo, que eu falei, cara, se eu não sou bom em tudo, eu tenho que abrir minha empresa e contratar as pessoas que são melhores do que eu. E aí eu contrato as pessoas boas e aí eu consigo ganhar dinheiro. E aí ficou claro na minha cabeça que eu deveria empreender, eu deveria ter meu próprio negócio, que aí eu conseguiria ter pessoas boas trabalhando comigo e aquelas pessoas fariam bem feito aquilo que eu não iria fazer bem feito. E aí veio a vontade de empreender. Só que, antes do digital, eu quebrei 2 empresas. Você Como teve assim? empresa de quê? Eu tive a primeira empresa que eu quebrei foi uma empresa que ela mal saiu do papel, não consegui nem fazer ela tracionar. A nossa ideia era fazer um aplicativo que seria um marketplace, tipo um Uber para médico, para você chamar médico em casa. Eu trabalhava na época na Rock Content, eu era vendedor lá, e aí eu descobri o mundo do empreendedorismo lá, que eu achava que ser empresário era uma coisa. E quando eu fui lá e vi a empresa crescendo, enquanto eu tava lá, ela foi de 20 funcionários para tipo 120, 1 ano e meio. Uau. Eu falei, cara, isso aqui que é empreender e agora
Sabendo que eu sei daqui de dentro, eu sou bom pra cacete, vou fazer do meu jeito. Aí eu pedi demissão. Não façam isso. Não, sério, mas isso parece bobagem. Tem gente que vira e fala, gente, eu vou pedir demissão pra focar no digital. Vou queimar as pontes. Se você não tá ganhando dinheiro, não faz o menor sentido você fazer isso. Só faz sentido você pedir demissão de onde você tá pra empreender, pra fazer um negócio próprio, se você tem clareza do caminho. E a clareza do caminho só acontece quando você saiu do zero. Não vale a pena você queimar a ponte pra sair do zero. Por que eu te falo isso? Porque eu fiz isso. Eu fiquei 7 meses sem saber direito o que eu tinha que fazer, tentando um monte de coisa e sem emprego, sem nenhum tipo de renda. E aí, depois de 7 meses, eu falei, não, preciso de arrumar um emprego, colocar dinheiro no caixa, né, na pessoa física mesmo, e depois eu tento empreender. Eu arrumei outro emprego, fui trabalhar numa outra startup como vendedor, que era a App Prova. Fiquei lá 3 meses, aí eu recebi uma proposta para entrar como sócio numa outra startup. E a startup, depois de 8 meses, quebrou. Só que como eu ia entrar como sócio dessa outra startup, eu ia ganhar, tipo, R$1.000 salário para entrar como fundador. Foi combinado. E isso se tivesse dinheiro no caixa. Então, talvez você receba R$1.000 salário. Nada garantido. Nada garantido. Mas eu tava entrando como sócio, era justo. Falei... Tá, mas eu preciso fazer uma grana enquanto isso, né? Eu conheço esse negócio de afiliação. Eu tinha acabado de pedir demissão da App Prova, peguei R$3.000 da minha rescisão. Falei, deixa eu colocar aqui nos anúncios, um tráfego pago aqui pra ver o que dá. Aí eu peguei e eu falei, vou colocar R$100 por dia ao longo de 30 dias. E das duas, uma. Ou vou perder os R$3.000 e vou ficar muito triste. Tipo, ninguém gosta de perder dinheiro, pelo menos eu não gosto. Ainda mais com o objetivo de ficar rico, né? Perder dinheiro significa que eu estaria mais longe do meu objetivo. Sim. Ou eu vou fazer isso virar e isso dar dinheiro. Em 2016, foi agosto de 2016, comecei em setembro. Primeira venda saiu, eu tinha gastado uns R$800, saiu uma venda que me deu tipo R$70 de comissão. Tipo, tomei prejuízo, mas eu falei, beleza, vendi. E aí eu comecei a entender um pouco mais sobre Facebook, comecei a estudar um pouco mais. E aí, sei lá, no meu 4º, 5º mês como afiliado, eu fiz 50 mil de faturamento, uns 20 e poucos mil de lucro. E aí, em paralelo, eu tava com essa empresa, com essa startup, que depois quebrou, mas eu tava com ela, uma startup que a gente não conseguia fazer dar certo, e o meu negócio como afiliado faturando, sei lá, me colocando 10, 12, 15, 20 mil reais por mês no bolso. Eu comecei a olhar para aquilo e falei, gente, não faz o menor sentido. Tem um negócio que me dá dinheiro e outro que não me dá dinheiro. E o que não dava dinheiro, eu criei, na época, eu estabeleci com o meu sócio uma meta. Falei, cara, você tá vendo que a gente tá enxugando gelo? Que é tipo assim, entra um cliente, cancela um cliente. Entra 2, cancela 2. Cancela 3, entra 2. Entra 4, cancela 2. Tipo assim, a gente não conseguia fazer o negócio crescer. A gente tava sempre ali com uns 20 e alguns clientes pagando mensal, com uma margem muito apertada para a gente poder pagar as nossas próprias contas. E aí eu virei e falei, cara, vamos estabelecer. A gente precisa de mais 100 clientes em 4 meses. Se a gente não conseguir chegar a 100 clientes ativos em 4 meses, a gente vai matar o negócio, porque para de fazer sentido o esforço que nós estamos tendo. Nós colocamos esse limite, porque às vezes a gente cai naquele loop, né, de ter apego a um negócio. Tem até um negócio, uma expressão que fala que é a falácia do custo irrecuperável, né? Quanto mais você dedica a alguma coisa, quanto mais esforço você emprega em alguma coisa, mais valor você dá àquilo. Sim. E aí mais difícil é de você abrir mão. E aí a tendência, às vezes, é você ficar enxugando gelo, e quanto mais gelo você enxuga, mais você valoriza aquele gelo. E aí eu acho que a gente tava nisso. Forte. O cara a gente tava nisso. Não percebe que ele tá A dentro gente não dessa percebe. realidade. A gente não percebe que a gente tá dentro dessa realidade. E então a gente ter estabelecido essa meta, esse número, esse prazo com esse número pra gente, se não tiver, cara, se tiver 99, nós vamos matar o negócio. É 100. Não existe outra alternativa. Aí a vantagem foi que na época a gente estava pivotando, né? Tava mudando um pouco o software, e o Google falou que ia lançar uma gratuita. Uma alternativa gratuita para aquilo que a gente estava fazendo. E aí começou a ficar muito mais difícil de vender. Isso foi em 2017, resultado. 5 anos depois o Google não lançou.
o que ele falou que ia lançar. Mas foi meio que colocou uma pá de cal no projeto. Falou, cara, não dá mais pra gente continuar isso. E aí cada um foi seguir o próprio caminho. E aí eu comecei a faturar mais no digital. Eu não via aquilo naquela época como uma possibilidade de construção de negócio. Eu via como uma fonte de renda. Tanto que quando eu comecei como afiliado, até eu estava falando isso mais cedo, eu falei, cara, se eu conseguir tirar 3 mil reais por mês nisso daqui, pra mim tá maravilhoso. Tipo assim, nessa época eu ainda morava com a minha mãe, eu falei, cara, 3 mil reais por mês, mais o que outra empresa pode me pagar, mais os 1.000 ali, eu tô rico. Né? Não tinha que pagar conta em casa e tudo mais, isso até pela estrutura familiar que eu tenho, minha mãe é funcionária pública, tipo, eu tinha margem pra poder arriscar ali no início, não era tanto tudo ou nada, porque às vezes tem gente que entra no digital e tipo, começa do negativo, né? Não dá nem pra falar que é do zero. Sim. Muitas pessoas. Às vezes tem uma estrutura tão difícil, né? Uma vida tão complicada que o esforço que eles têm que fazer é muito maior. Né? Eu, como eu tinha uma família legal, eu podia arriscar um pouco mais. Então, cara, pra mim era 3 mil reais por mês. Se eu ganhar isso, eu tô rico morando com a minha mãe. E aí as coisas foram andando de lá pra cá. Esse aqui foi o meu resultado depois que eu comecei a utilizar robôs nos meus negócios. Olha só, vou abrir aqui a minha conta do Banco Inter. Como você pode ver aqui, eu tenho mais de R$1 milhão investidos. E eu quero mostrar pra você que você também pode fazer isso. Olha aqui o meu saque semanal. 30 mil reais, 10 mais 10 mais 10. Você também pode ter esses mesmos resultados se você seguir as estratégias corretas. Clica no botão aqui embaixo desse vídeo e vem comigo que eu vou te mostrar como que você pode fazer isso.